E se eu te disser que a maior parte do peso que te esgota todos os dias não está no que você faz, mas no que você insiste em carregar? Parece simples, mas não é. Porque enquanto você tenta manter tudo em equilíbrio, trabalho, expectativas, frustrações, memórias que não se apagam, existe um ruído silencioso consumindo sua energia por dentro. É como um barco tentando atravessar uma tempestade com o casco abarrotado de tralhas antigas. Cada objeto esquecido, cada mágoa guardada, cada hábito que você não teve coragem de abandonar funciona como uma âncora te puxando para o fundo. Mas o propósito deste vídeo não é te pedir para virar outra pessoa da noite para o dia. O estoicismo não trabalha com revoluções instantâneas, ele trabalha com cortes precisos, silenciosos, quase invisíveis. Hoje, você vai descobrir 10 coisas que, se forem eliminadas sem alarde, sem brigas, sem anúncios, podem transformar completamente a maneira como você vive, reage e se enxerga. Porque, no final, não é o que você conquista que te define, mas aquilo que você tem coragem de deixar para trás. Pare por um instante e responda em silêncio. Quantas escolhas da sua vida foram feitas realmente por você? E quantas foram feitas pelo medo do que vão pensar? Essa pergunta já cria a primeira rachadura no muro que te aprisiona, porque sem perceber, você vive como se estivesse num palco iluminado, cercado por uma plateia que observa cada gesto, quando na verdade essa plateia nem existe. Essa é a grande ironia. A maioria das pessoas está tão ocupada com as próprias inseguranças que jamais prestaria atenção nas suas. Ainda assim, você se move como se estivesse sendo avaliado o tempo todo. O medo da opinião alheia é sorrateiro. Ele não entra pela porta principal, não faz barulho. Ele se infiltra. Se infiltra quando você deixa de postar um projeto porque alguém pode criticar. Quando veste algo que não gosta para não chamar atenção. Quando engole um sonho inteiro só para não decepcionar a família. Ele molda comportamentos, destrói impulsos criativos, corta as asas antes mesmo de você tentar voar. É como viver acorrentado a uma plateia imaginária que dita suas falas, seus passos, seus limites. E a parte mais cruel, esse medo se disfarça de prudência, de bom senso, de melhor não arriscar agora. Mas na verdade, é só o mesmo monstro, a crença de que você precisa da aprovação dos outros para existir. Os estoicos ensinavam uma verdade que parece simples, mas que muda tudo quando realmente entra na alma. Você não controla o que os outros pensam de você. Nunca controlou, nunca vai controlar, mas controla suas escolhas, controla o que faz com o medo, controla se vive na sombra, ou se finalmente decide caminhar na luz da própria verdade. E é aqui que esse vídeo te pede coragem, aquela coragem silenciosa que não se anuncia, não pede aplausos e não precisa de testemunhas. A coragem de, aos poucos, eliminar tudo o que existe apenas para agradar, de soltar os papéis sociais, que você veste como armaduras, a carreira escolhida para impressionar, a personalidade adaptada para caber no grupo, o comportamento moldado para não incomodar. Pense agora em um pequeno gesto de liberdade. Dizer não para um compromisso que você sempre aceita por obrigação. Vestir algo que você realmente gosta, sem buscar aprovação. Dar o primeiro passo em algo que você sempre quis, mesmo que ninguém entenda. Esses pequenos gestos são como cortar fios invisíveis que te amarram há anos. E cada fio cortado devolve uma parte sua que estava perdida. Mas prepare-se, haverá momentos em que a pressão para agradar vai parecer esmagadora, vai doer, porque desaprender a depender da opinião dos outros é como arrancar algo enraizado. Mas é necessário, porque cada vez que você vive para ser aceito, você morre um pouco para si mesmo. Agora faça uma pausa, respire e pergunte a si mesmo, com brutal honestidade, quantas versões suas foram enterradas porque você teve medo do que iriam dizer. Essa pergunta, se você realmente a sentir, é suficiente para iniciar uma revolução silenciosa dentro de você. A liberdade começa no exato instante em que você para de pedir permissão para ser quem é. Quando você elimina em silêncio o medo da opinião alheia, você não apenas muda escolhas, você recupera sua vida. Antes de continuar, faça uma pergunta a si mesmo.
Por que você ainda mantém ao seu lado pessoas que te machucam, te drenam e te diminuem, mesmo sabendo que elas fazem mal? Desconfortável admitir isso, mas a verdade é que muitos dos nossos relacionamentos se tornam âncoras, e nós, por medo, apego ou hábito, continuamos agarrados a elas como se fossem salva-vidas. Só que âncora nenhuma salva. Âncora apenas afunda. Relações tóxicas não chegam gritando. Elas chegam sorrindo. Primeiro, é só um comentário que te derruba sem querer. Depois, uma crítica disfarçada de preocupação. Aos poucos, você começa a perceber que sai de alguns encontros emocionalmente esgotado, como se tivesse feito uma maratona. Mas mesmo assim volta, sempre volta. Por quê? Porque fomos condicionados a acreditar que romper é errado, que afastar-se é crueldade, que cortar vínculos é pecado emocional. Mas e se eu te disser que, às vezes, o maior ato de amor não é manter alguém na sua vida, é deixar essa pessoa ir? Aqui entra a visão estoica, clara, prática, objetiva. Você não controla comportamento, temperamento ou vibração de ninguém, mas controla quem você permite se aproximar. Controla quem entra na sua mente, no seu tempo, na sua paz. Pessoas tóxicas não são necessariamente más. Às vezes, simplesmente não combinam com a sua frequência. Não são o que precisam ser para caminhar ao seu lado na fase da vida em que você está. Mas manter alguém por pura lealdade, hábito ou culpa, isso sim é autodestrutivo. Você não precisa fazer escândalo, não precisa mandar textos enormes explicando tudo, não precisa justificar sua decisão para quem nunca se importou em entender sua dor. A estratégia estoica é simples. Reduza a energia, reduza a presença, reduza o acesso. Pare de insistir, pare de responder tão rápido, pare de marcar encontros que sempre te deixam pior. Não com raiva, não com vingança, com serenidade. Imagine uma planta que, por mais que você regue, não floresce. Você não grita com ela, não faz discurso, não cria drama. Você simplesmente para de regar e segue em frente. Essa é a arte de encerrar ciclos tóxicos, sem barulho, sem espetáculo, sem justificativas. O tipo de mudança que você faz em silêncio e, de repente, percebe que seu mundo ficou mais leve, mais claro, mais respirável. Agora, faça uma pausa breve. Sinta essa pergunta cutucar por dentro. Com quais pessoas você sempre se sente menor, mais cansado ou mais pesado depois de encontrá-las? Se você sabe exatamente o nome que veio à sua mente, então já está vendo o que precisa ir. Mas ver é só o começo. O passo seguinte é libertar-se. Nem todo mundo que caminha ao seu lado caminha na mesma direção. Soltar quem te pesa não é egoísmo. É respeito, é amor próprio, é sabedoria. Pare por um momento e responda sinceramente. Quantas coisas você faz no piloto automático que parecem inofensivas, mas estão destruindo você por dentro, aos poucos, no silêncio, sem testemunhas? É isso que torna os hábitos autodestrutivos tão perigosos. Eles não te derrubam de uma vez. Eles corroem, gota a gota, dia após dia. Imagine uma rocha imensa sendo perfurada por um fio constante de água. Não é o impacto que destrói, é a repetição. Assim funcionam aqueles pequenos comportamentos que você repete sem pensar. Acordar e mergulhar no celular antes de respirar, comer sem fome, procrastinar o que sabe que deveria fazer, ficar preso em conversas vazias, repetir a mesma série que você nem gosta mais, escapar para distrações sempre que sente um desconforto. Ninguém vê, ninguém comenta, mas cada repetição cava um buraco dentro de você. E o pior, você sabe que esses hábitos te sabotam, mas mesmo assim continua, porque eles não machucam imediatamente, eles anestesiam, eles confortam, eles disfarçam o vazio por alguns minutos e depois te deixam ainda mais longe de quem você poderia ser. É aqui que entra uma virada essencial da filosofia estoica. A mudança verdadeira não acontece no barulho, acontece no detalhe, acontece no momento em que você percebe que está prestes a repetir um hábito velho e decide não repetir. Não precisa anunciar ao mundo, não precisa fazer promessas públicas, não precisa criar um manifesto interno dizendo que agora vai mudar. O estoicismo ensina o oposto. Mudanças reais nascem do silêncio, da autopercepção, da decisão discreta que ninguém vê.
É como estar com a mão estendida para pegar o celular pela 10ª vez no dia e parar. É como estar prestes a entrar naquela conversa que sempre te derruba e recuar. É como olhar para a 3ª xícara de café e decidir que não precisa dela. A virada está nisso. Microatos, micromudanças, microcoragens. Você não se transforma destruindo tudo. Você se transforma primeiro interrompendo o automático. Agora faça uma pausa. Respire profundamente e pergunte-se, se alguém acompanhasse sua vida por 24 horas, quais hábitos seriam tão obviamente autodestrutivos que você teria vergonha de justificar? A resposta que vier, essa é a sua porta de saída, porque eliminar hábitos autodestrutivos não é se tornar perfeito, não é viver um estilo de vida rígido, mecânico e inflexível. É simplesmente decidir, não continuar cavando o próprio buraco. E quando você corta o hábito, mesmo que uma única vez, algo dentro de você muda, um novo espaço se abre, um silêncio surge, e nesse silêncio nasce a possibilidade de viver de outro jeito. Você se torna aquilo que repete. Então, escolha o que repete com a mesma atenção que escolheria o que coloca dentro do seu corpo. Eliminar um hábito autodestrutivo em silêncio é um dos gestos mais discretos e mais revolucionários que você pode fazer. Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes você acreditou que, se não controlasse cada detalhe da sua vida, tudo iria desmoronar? Esse pensamento parece lógico, mas na verdade é exatamente o oposto. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais perde o controle de si mesmo. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você coloca, mais rápido ela escapa pelos dedos. Ainda assim, você insiste. E essa insistência silenciosa cria a maior das prisões, a prisão mental da falsa segurança. O desejo de controle total nasce do medo. Medo do imprevisto, do erro, do julgamento, do fracasso. Então você começa a planejar tudo ao milímetro. Ensaiar conversas na cabeça antes mesmo de acontecerem. Imaginar cenários negativos para se proteger. Controlar a reação dos outros antes de eles abrirem a boca. Tentar prever cada detalhe do amanhã como se fosse possível amarrar o futuro com um barbante. Mas aqui está a verdade brutal, e ela precisa ser dita. Você não está se protegendo, você está se destruindo. Cada tentativa de controlar o incontrolável coloca mais uma pedra na sua mochila emocional. No começo, você quase não sente o peso, mas com o tempo essa mochila se torna uma âncora que te puxa para baixo. E o mais triste, você acredita que está sendo responsável, quando na verdade está apenas sufocando a si mesmo. É aqui que a filosofia estoica entra como uma luz atravessando o nevoeiro. Os estoicos separavam a vida em duas partes, e isso muda tudo. O que depende de você e o que não depende de você. Depende de você. Suas atitudes, suas escolhas, sua disciplina, seu caráter e sua resposta emocional. Não depende de você. O clima, o humor dos outros, o julgamento alheio, os resultados finais e o futuro. Soltar o incontrolável não é perder o controle, é recuperar o controle que sempre foi seu. Imagine isso. Você está no meio de uma tempestade, segurando dezenas de cordas ao mesmo tempo, tentando evitar que tudo voe. Quanto mais cordas você segura, mais fraco fica. Agora, imagine que em silêncio, você solta uma corda, depois outra, depois outra. As mãos doem, mas ficam mais leves. A tempestade continua, mas você se mantém de pé, porque finalmente está segurando apenas o que realmente tem força para segurar. Esse é o poder de eliminar a necessidade de controlar tudo. Você não muda o mundo externo, você muda a si mesmo. Agora, faça uma pausa, respire profundamente e pergunte-se com sinceridade: quais coisas você continua tentando controlar, mesmo sabendo que estão fora das suas mãos? A resposta que surgir é exatamente aquilo que você precisa soltar hoje, em silêncio, sem autopunição, sem declarações dramáticas. Solte, não por desistência, mas por sabedoria. Uma das verdades mais profundas de Marco Aurélio: aquele que controla a si mesmo está mais no comando do que aquele que tenta controlar o mundo. Soltar o que não depende de você não é abandono, é liberdade, é maturidade emocional. É, acima de tudo, a chave para viver em paz
dentro da própria pele. Pare e responda com sinceridade. Quantas das metas que você carrega hoje realmente são suas? E quantas foram implantadas em você sem que percebesse? Esse é o ponto em que muita gente tropeça na própria vida. Não pela falta de esforço, mas pelo excesso de expectativa. Expectativas que não são reais. Expectativas que não são humanas. Expectativas que não são suas. Crescemos acreditando que só seremos dignos se formos impecáveis, o melhor profissional, o parceiro perfeito, o filho exemplar, o amigo disponível, a pessoa que nunca falha. Esse conjunto de exigências cria a ilusão de que existe um padrão ideal a ser alcançado, como se a vida fosse uma competição com regras invisíveis que ninguém explica, mas todos cobram. E é aqui que surge a metáfora mais precisa. Tentar atender expectativas irreais é como tentar encher um poço sem fundo usando um balde furado. Você se esforça, se cansa, se dedica, mas nada muda. Nunca está bom o suficiente. Nunca é o bastante. Nunca chega ao fim. Expectativa se torna um ladrão silencioso, aquele que entra na sua casa toda noite e rouba sua paz enquanto você dorme. Os estoicos tinham uma visão cirúrgica sobre isso. Você não controla os resultados, não controla como os outros te veem, não controla como o universo responde às suas ações, mas controla suas intenções, controla seu empenho, controla sua honestidade consigo mesmo. A virada acontece quando você percebe que expectativas irreais não são metas, são correntes, e que eliminá-las em silêncio não é desistir, é abrir espaço para metas verdadeiras, profundas, possíveis. Pense em algo simples. Organizar um guarda-roupa cheio de peças que você não usa. Ninguém vê quando você abre a porta. Olha, decide, dobra, joga fora. Mas quando termina, o espaço respira. E você também. Assim funciona com expectativas. Você começa olhando para as que não são suas, aquelas impostas pela família, pela sociedade, pelas comparações silenciosas com pessoas que nem sabem que você existe. Você solta essas expectativas sem alarde, sem discurso. Depois olha para as suas próprias expectativas e pergunta: isso é realista? Ou é compulsão por perfeição? Esse processo é íntimo. Não precisa de público. Não precisa de justificativa. É você com você. Agora faça uma pausa. Respire profundamente e pergunte-se com brutal honestidade: quantas vezes você se decepcionou por não alcançar algo que, no fundo, nem era um desejo seu, mas uma obrigação emprestada? Essa pergunta dói, mas liberta. Porque eliminar expectativas irreais em silêncio é escolher viver, é permitir erros, é reconhecer limites, é abandonar a fantasia de perfeição para abraçar a realidade humana da evolução gradual. A expectativa é a raiz da frustração. O esforço sincero é a raiz da paz. Expectativas irreais te aprisionam. Expectativas ajustadas te libertam. E é no silêncio, longe dos olhos do mundo, que esse ajuste começa. De todas as batalhas silenciosas que você trava, talvez essa seja a mais cansativa. A necessidade desesperada de estar sempre certo. Pense por um instante. Quantas conversas você já transformou em disputas? Quantas discussões você prolongou só para não sair por baixo? Quantas vezes você sacrificou a paz, a sua e a dos outros, apenas para garantir a última palavra? A necessidade de ter razão funciona como um vício emocional. Ela alimenta o ego, mas esvazia a alma. É como carregar uma mala cheia de pedras e insistir em dizer que ela não pesa. No começo, você suporta. Depois, começa a doer. E quando finalmente percebe, está exausto sem nem saber por quê. Essa compulsão sutil tem uma raiz profunda: o medo de parecer fraco, ignorante ou vulnerável. A sociedade alimenta isso desde cedo, nas escolas, nos debates, nas redes sociais, nas rodas de família. Você aprende que errar é falhar, que ceder é perder, que admitir ignorância é humilhação. Mas a filosofia estoica derruba essa ilusão com uma simplicidade brutal. Você não controla a opinião dos outros, não controla a visão que eles têm sobre você, não controla o que a mente deles decide acreditar. Então, como esperar vencer uma batalha?
cujo resultado nunca esteve nas suas mãos. Aqui nasce a virada, e ela muda tudo. Às vezes, vencer é justamente não lutar. Às vezes, a força está em ficar em silêncio quando a sua mente implora para rebater. Às vezes, sabedoria é permitir que o outro ganhe uma discussão que, na verdade, nunca valeu o desgaste. Imagine isso, uma caneta que você segura há horas sem perceber. Seus dedos estão tensos, sua mão doendo, mas você só sente o alívio quando finalmente solta. Assim é abrir mão de estar sempre certo, um alívio que você nem sabia que precisava. Comece pequeno. Quando alguém disser algo que você considera errado, não corrija. Quando ouvir uma opinião absurda, deixe passar. Quando sentir o impulso de provar seu ponto, respire antes. Esse não é um gesto de rendição, é um gesto de maturidade. O silêncio aqui se torna sua arma secreta. Ele corta o ciclo de desgaste, desarma, conflitos, preserva sua energia e te devolve uma serenidade que você não sentia há anos. Agora faça uma pausa, respire e pergunte-se: vale mesmo a pena ter razão? Se para isso você precisa perder sua paz, a resposta costuma ser simples, mas só quem já se cansou dessa guerra invisível consegue enxergar. Nem toda batalha precisa ser lutada. Algumas só precisam ser deixadas para trás. Quando você elimina em silêncio a necessidade de estar sempre certo, você não perde. Você ganha liberdade, você ganha maturidade e, acima de tudo, você ganha paz. Se você parar agora e observar honestamente o seu dia, vai perceber uma verdade desconfortável. Nós não vivemos mais em silêncio. Vivemos em interrupção. Interrupção constante. Interrupção disfarçada de normalidade. Interrupção tão presente que já parece natural, mas está destruindo sua capacidade de pensar, de criar, de sentir, de existir plenamente. O ruído digital não é apenas o barulho de notificações, o brilho da tela ou as mensagens intermináveis. O ruído digital é o caos que se instala na sua mente quando você permite que qualquer coisa tenha acesso ao seu foco. E o foco é sua vida. Onde seu foco vai, sua vida vai junto. Pense na última vez que você tentou se concentrar e seu celular vibrou. Pense na última vez que você abriu o Instagram por 5 minutos e perdeu meia hora. Pense na última vez que você abriu um vídeo sem intenção e saiu de lá mentalmente esgotado. Você acredita que está no controle, mas, no fundo, é o ruído que está te controlando. Os estoicos sabiam que a mente é como uma fortaleza e que qualquer distração é uma brecha no muro. Hoje, essa brecha não é uma porta, é um portão escancarado, iluminado, convidativo, e você deixa qualquer coisa entrar. Você não consegue ouvir a si mesmo se está rodeado de barulho. Essa é a razão pela qual tantas pessoas se sentem perdidas, ansiosas, confusas. Não é falta de inteligência, não é falta de esforço, é excesso de ruído. Você está tentando navegar em meio a uma tempestade que nunca termina e acha que o problema é você. Mas existe uma solução, simples, silenciosa, profundamente estoica. Eliminar o ruído sem anunciar, sem drama, sem poste de detox digital. Apenas cortar. E cortar como? Cortando acessos. Perfis que te drenam, páginas que te distraem, notícias que só te assustam, notificações que te sequestram, cortando o excesso, aplicativos que você não usa, conversas que só ocupam espaço, informações que não te servem, e cortando o medo de estar por fora, essa prisão moderna que faz você verificar o celular como se sua vida dependesse disso. Agora, respire fundo, faça uma pausa real e pergunte-se: quantas horas da sua vida você entregou hoje para coisas que não acrescentam nada ao seu futuro? Essa pergunta dói, mas é ela que abre a porta da consciência. Imagine sua mente como uma sala. E agora, imagine essa sala cheia de pessoas falando ao mesmo tempo, músicas tocando, vídeos passando, alarmes tocando. Nessa confusão, você tenta ouvir sua própria voz. Impossível. Agora imagine que você começa a desligar tudo. Um aplicativo, depois outro, depois outro. Cada notificação silenciada é como apagar uma lâmpada que nunca deveria estar acesa. De repente, você ouve algo que não escutava há muito tempo. A sua própria mente. Essa
é a libertação. É silenciosa, é poderosa, é transformadora. O mundo moderno te oferece distração infinita, mas sua vida é finita. Eliminar o ruído digital não é cortar tecnologia, é recuperar sua atenção, sua clareza e sua paz. E hoje, isso é uma das formas mais profundas de liberdade. Quase ninguém percebe quando acontece. Os pensamentos negativos não chegam batendo na porta. Eles entram pela fresta, entram sem fazer barulho. Sentam no sofá da sua mente como se já fossem donos do lugar. E você, por costume, deixa. A verdade é simples e dolorosa. A maior parte do sofrimento que você sente não vem do mundo. Vem da narrativa que você repete para si mesmo. Nada dá certo para mim. Eu não sou capaz. Eu sempre estrago tudo. Os outros são melhores. Essas frases parecem pensamentos, mas não são. São sementes. E quando você permite que essas sementes cresçam, não nascem flores, nascem espinhos. Os pensamentos negativos são como vizinhos inconvenientes. Entram sem serem chamados, se instalam sem pagar aluguel, fazem bagunça e ainda te convencem de que você é obrigado a conviver com eles. E com o tempo, você acredita. Só que os estoicos tinham uma visão brutalmente clara sobre isso. Você não controla o que aparece na sua mente, mas controla o que decide alimentar. Isso muda tudo. Pensamento não é fato. Pensamento não é identidade. Pensamento não é ordem. É apenas um pensamento, um evento interno, uma nuvem passageira no céu da consciência. Mas você trata essas nuvens como tempestades permanentes, e aí se afoga no que era apenas vento. Imagine sua mente como uma casa, e imagine que ao longo dos anos você foi deixando portas e janelas abertas. Qualquer sombra entra, qualquer ruído se instala, qualquer voz vira verdade. Mas eliminar em silêncio os pensamentos negativos não significa brigar com eles. Significa fechar a porta. Significa observar sem se confundir. Significa questionar. Significa deixar ir. Começa assim. Quando surgir o pensamento, eu nunca dou conta, você não tenta substituí-lo por um positivo falso. Você faz a pergunta certa. Isso é verdade? Ou é só uma história que meu medo inventou? Quando vier, tudo dá errado, né? Você pergunta, tudo? Ou estou ignorando as vezes em que deu certo? Quando vier eu não sou suficiente, você questiona. Suficiente para quem? Para qual padrão inventado? Esse questionamento é a tesoura que corta a raiz da mentira. Agora, faça uma pausa, sinta o silêncio e pergunte a si mesmo, quais pensamentos você tem repetido há tantos anos que já acredita que são sua personalidade? Essa é a ferida. E também é a cura. O estoicismo ensina que você deve olhar seus pensamentos como um observador, não como um escravo. Eles passam, você permanece. Eles oscilam, você é o eixo. Quando você elimina em silêncio esses pensamentos destrutivos, algo extraordinário acontece. O espaço interno que antes era preenchido por ruído se transforma em clareza. E dentro dessa clareza, nasce uma força que você nem imaginava possuir. Você não é o que pensa. Você é quem decide o que permanece. E quando você aprende a deixar seus pensamentos negativos irem, você finalmente volta para casa. Há um tipo de peso que quase ninguém reconhece, porque ele não está no corpo, está no ambiente. E ainda assim, é um dos que mais sufocam a mente. Pare e observe ao seu redor. A pilha de roupas na cadeira, a mesa cheia de objetos, as gavetas lotadas de coisas que você guarda só por guardar. E se olhar com mais atenção, vai perceber algo inquietante. Quando o exterior está bagunçado, o interior também está. Isso não é coincidência, é um reflexo. A desordem física é como um espelho da desordem mental. Cada objeto fora do lugar é uma tarefa não concluída. Cada papel esquecido é uma preocupação silenciosa. Cada bagunça acumulada é um pensamento reprimido. É como viver dentro de um labirinto, onde cada esquina é um lembrete de que algo está pendente. E você tenta viver assim, passando rápido por esses sinais, dizendo a si mesmo que um dia arruma, enquanto carrega nas costas a sensação constante de caos. Mas esse caos não é só visual, ele é emocional, ele rouba foco, rouba energia, rouba clareza. Os estoicos ensinavam algo simples e profundo.
O essencial é leve. O supérfluo é peso. Você não precisa organizar tudo. Você precisa começar eliminando, em silêncio, sem anúncio, sem drama. Assim como na mente, a ordem externa não começa arrumando, começa soltando. Solte o objeto que você não usa há anos. Solte o documento que só ocupa espaço. Solte o item guardado por apego, mas que já não conversa com quem você é hoje. Solte a necessidade de acumular, como se as coisas te protegessem de algo. Isso vale para o ambiente. E também vale para a mente, porque a desordem mental funciona da mesma forma. Pensamentos guardados, mágoas acumuladas, decisões adiadas, preocupações que ocupam espaço demais. E quando tudo isso se soma, sua cabeça vira uma sala cheia de caixas empilhadas. Você até consegue entrar, mas não consegue respirar. A paz que você busca não está em fazer mais, mas em carregar menos. E isso começa com um movimento pequeno e íntimo. Uma gaveta que você limpa, uma pilha que você desmonta, um canto da casa que você devolve ao vazio, um pensamento que você decide não reviver, uma preocupação que você libera, um projeto morto que você finalmente encerra. Agora, faça uma pausa, respire e pergunte-se com sinceridade: o que no meu espaço e na minha mente está ocupando lugar que já deveria ter sido liberado há muito tempo? Essa resposta é seu primeiro passo rumo à clareza. A filosofia estoica sempre exaltou o valor da simplicidade, da leveza, do essencial. E quando você elimina o excesso, algo extraordinário acontece. O que era confusão vira caminho. O que era peso vira espaço. O que era ruído vira silêncio interno. Quando você remove o excesso ao seu redor, descobre que a paz sempre esteve ali, apenas encoberta pelo que você insistia em guardar. Eliminar a desordem em silêncio é mais do que arrumar a casa, é arrumar a alma. Se existe um ladrão silencioso da alegria, ele se chama comparação, e ele age. Assim, de mansinho, sem aviso, sem barulho, se infiltrando nos seus pensamentos, como uma voz sutil que pergunta: por que você ainda não chegou onde aquela pessoa já está? Comparar-se é como correr em uma pista infinita, cercado de pessoas que nem sabem que você está competindo com elas. É uma batalha unilateral, um duelo imaginário, uma corrida que só existe na sua cabeça, mas que consome sua energia como se fosse real. Pense no seguinte: cada vez que você olha a vida dos outros e mede a sua por ela, está entregando seu poder de graça, está vivendo o caminho do outro, enquanto o seu fica parado. É como abandonar o próprio barco no meio do mar para ficar observando os barcos ao redor. E quando percebe, o seu já está à deriva. As comparações são traiçoeiras porque parecem inofensivas. Você diz a si mesmo que é inspiração, que é motivação, mas lá no fundo sabe que dói. Dói porque quando você olha para o outro, esquece tudo o que já caminhou, esquece o que superou, esquece quem era ontem e como cresceu desde então. Não é justo com você, nunca foi. Aqui entra a mudança de perspectiva que só o estoicismo é capaz de oferecer. A única comparação válida é com quem você foi ontem. Essa é a régua correta. Essa é a métrica justa. Esse é o único parâmetro que realmente revela crescimento, e não ilusão. Comparação se elimina em silêncio, não com discursos, não com promessas de "não vou mais me comparar", mas com escolhas discretas, íntimas, quase invisíveis. Por exemplo, parar de seguir perfis que despertam mais ansiedade do que inspiração, limitar a entrada de informação que só te coloca para baixo, silenciar conversas que alimentam competição, reconhecer seus próprios progressos antes de olhar para qualquer outro. É como retirar espelhos distorcidos das paredes da sua mente. De repente, você começa a se ver como realmente é, não como alguém que está atrás dos outros, mas como alguém que está exatamente onde deveria estar para a sua jornada. Agora, faça uma pausa, respire e pergunte-se: quantas das suas angústias nasceram porque você tentou viver um roteiro que não foi escrito para você? Essa pergunta é simples, mas pode mudar sua vida inteira. Quando você para de se olhar pelos olhos do mundo, algo extraordinário acontece. Você finalmente enxerga seu valor real.
a comparação deixa de ser corrente e vira ponte. Ponte para olhar sua evolução, suas batalhas vencidas, sua força silenciosa. A grama do vizinho só parece mais verde quando você esquece de regar a sua. Eliminar comparações desnecessárias é recuperar sua identidade, é recuperar sua direção e, acima de tudo, é recuperar a paz de caminhar no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo, na sua própria estrada. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar, de verdade. Isso significa que você não está apenas consumindo conteúdo, você está buscando evolução, está buscando clareza, consciência, sabedoria e crescimento intelectual. E poucos têm essa coragem silenciosa de olhar para dentro e escolher um caminho mais profundo, mais leve e mais sábio. E antes de terminar, preciso te lembrar de algo muito especial. Meu livro, Princípios Fundamentais do Estoicismo, está disponível na descrição deste vídeo. Se você deseja se aprofundar ainda mais nessa filosofia milenar, aplicando seus princípios no cotidiano, nas emoções, na disciplina, nas decisões, esse livro é para você. Ele não é apenas leitura, é transformação prática, capítulo após capítulo. Agora, eu quero ouvir você. Quero saber quem realmente caminhou comigo até o fim deste vídeo. Então, se você não souber o que comentar, escreva apenas gratidão. Isso me mostra que estes ensinamentos chegaram até você e que fizeram sentido. E claro, se ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para se inscrever. Assim você continua recebendo conteúdos que elevam sua mente, fortalecem seu espírito e iluminam seu caminho. E se você quiser ir ainda mais fundo e apoiar o crescimento deste trabalho, considere se tornar um patrocinador do canal. Clique no botão Seja Membro e confira as condições, os benefícios e as vantagens exclusivas para quem decide caminhar ainda mais perto desta jornada de conhecimento. Para fechar, vou deixar aqui 2 vídeos recomendados, 2 conteúdos poderosos que vão expandir ainda mais a sua visão, aprofundar sua sabedoria e te ajudar a criar uma vida mais consciente e intencional. Obrigado por estar aqui. Obrigado por buscar evolução. Obrigado por fazer parte desta comunidade que cresce não pelo barulho, mas pela profundidade. Nos vemos no próximo vídeo. Você já se sentiu preso? Como se estivesse carregando um peso invisível, mas imenso, sem saber o que exatamente te impede de avançar? O que você carrega hoje pode ser o que está te fazendo ir para trás, sem que ninguém perceba. E se eu te dissesse que a chave para a sua liberdade está em eliminar tudo isso? Sem avisos, sem explicações, sem que ninguém veja. A verdade é que você está sendo drenado por coisas que não fazem sentido, por hábitos que não servem mais e por pensamentos que não te fortalecem. E se você pudesse soltar tudo isso em silêncio, sem depender da aprovação de ninguém, o que aconteceria com você? A resposta está nas pequenas coisas que você tem que eliminar, sem ninguém ver. Hoje, vou te ensinar o segredo da verdadeira liberdade. Mas antes, pergunte-se, o que você está carregando que te impede de ser quem você realmente é? Você já parou para pensar em quantas vezes, ao longo da sua vida, você se moldou para agradar alguém? Quantas vezes você teve que ser uma versão que não é a sua, apenas para se encaixar? Muitas vezes somos levados a criar personagens, essas máscaras que usamos para sobreviver em meio ao julgamento dos outros, ao desejo de aceitação, ao medo de sermos rejeitados. E quando fazemos isso, acabamos nos esquecendo de quem realmente somos. Mas sabe o que é pior? O tempo passa e nós começamos a acreditar que somos exatamente esse personagem, quando na verdade estamos apenas interpretando um papel. A verdade é que a maior prisão que você pode construir é essa: viver uma vida que não é sua, por conta do que os outros esperam de você. Você já sorriu quando queria chorar? Já disse, está tudo bem, quando dentro de você estava um turbilhão de emoções? Já se esqueceu dos seus próprios desejos só para agradar quem estava ao seu redor? Acredite, eu já estive lá. Eu sei como é carregar o peso de um personagem que não te representa. A única coisa que ele faz é te consumir,
drenar sua energia e te afastar da sua verdadeira essência. O que você está vivendo não é a sua vida, é uma versão criada para que os outros te aceitem, mas não precisa mais ser assim. O primeiro passo para a verdadeira liberdade é perceber que você tem permissão para ser quem você realmente é, sem máscaras, sem adaptações, sem medos. E isso pode ser assustador. Você pode se sentir vulnerável, pode se perguntar se vai ser aceito ou não. Mas deixe-me te contar uma coisa. A verdadeira liberdade vem do momento em que você decide que não precisa mais da aprovação dos outros para ser feliz. Você não está aqui para ser o que os outros esperam. Você está aqui para ser quem você realmente é. Imagine o poder que você tem quando decide viver sem essa máscara. A autenticidade cria seu próprio espaço. E não importa se os outros não conseguem entender ou se afastam. O importante é que, ao agir com autenticidade, você começa a atrair as pessoas certas para a sua vida. Aquelas que vão te apoiar de verdade. Aquelas que vão te amar pelo que você realmente é. E as que se afastarem, bem, talvez o que elas esperam de você não esteja alinhado com o que você é de verdade. E isso está bem. Não estamos aqui para agradar a todos. Estamos aqui para ser fiéis a nós mesmos. Agora, eu te pergunto, quanto tempo você tem vivido para os outros e não para si mesmo? Quais partes de você ainda estão escondidas, esperando a hora certa de se mostrar? O que aconteceria com a sua vida se você começasse a se libertar dessas máscaras e se permitisse ser quem você realmente é? Quando Marco Aurélio dizia que a maior riqueza é viver conforme a natureza, ele não estava falando apenas sobre seguir o fluxo do mundo ao seu redor, mas sobre se alinhar com quem você realmente é, sem disfarces, sem medos. Quando você começa a viver sua verdade, você cria um espaço que é só seu, e nesse espaço você é livre, você é forte, você é verdadeiro. Então, a primeira coisa que você precisa eliminar, sem ninguém ver, é esse personagem que você criou. Elimine-o sem justificativas, elimine-o sem avisos, e seja você mesmo. Porque o verdadeiro poder vem da liberdade de ser quem você é, sem precisar de aprovação. E lembre-se, a autenticidade é a chave para uma vida plena. Você já percebeu como o amanhã tem se tornado o refúgio perfeito para o que você deveria fazer hoje? Todos nós temos essa tendência de colocar as coisas para depois, não é mesmo? Aquele projeto importante, o sonho que você adia, o hábito saudável que você sabe que precisa cultivar. E a desculpa sempre é a mesma. Amanhã eu começo, amanhã vai ser o dia perfeito. Mas aqui está a realidade dura. O amanhã nunca chega. E enquanto você espera o momento certo, a vida vai passando. E cada dia que você adia é um dia que você nunca mais vai ter. Parece drástico, mas é a verdade. O tempo não espera por ninguém. Cada segundo perdido não volta. E o pior é que você nem percebe o quanto isso vai se acumulando. Você pode até ter boas intenções, mas sem ação, a intenção não vale nada. A procrastinação, esse mal silencioso, rouba seu futuro e te mantém preso a uma zona de conforto que, na realidade, só te impede de crescer. O amanhã que você tanto espera é uma ilusão. O único momento real é agora. Quando você procrastina, você está se dando uma desculpa para não sair da sua zona de conforto. E não é por falta de vontade. O problema está em como você reage à pressão de começar. Você tem medo do fracasso, da insegurança, ou simplesmente não sabe por onde começar? A verdade é que a procrastinação é uma forma de evitar a sensação desconfortável de estar começando algo novo. O medo do agora te paralisa, mas se você realmente deseja mudar, a primeira coisa que precisa fazer é enfrentar esse medo. Deixe de lado as desculpas, as justificativas e, acima de tudo, o perfeccionismo. O momento perfeito nunca vai chegar, porque a perfeição não existe. A única coisa que existe é o seu compromisso com o agora. O agora é o único campo de batalha onde você pode realmente fazer a diferença. Não espere para ser perfeito. Não espere pelas condições ideais. Comece, mesmo que seja pequeno. O simples ato de começar já coloca você em movimento, e o movimento gera progresso. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno, já é um passo para frente.
E não se engane, cada amanhã que você adia te afasta mais do seu objetivo. A procrastinação é o seu maior inimigo e enquanto você não decidir encará-la de frente, ela vai continuar roubando o que é seu, o futuro. Pergunte-se, o que você tem procrastinado na sua vida? O que você tem deixado para depois, sem perceber o quanto isso está te afastando de quem você poderia ser? O que aconteceria se você fizesse algo hoje, mesmo que pequeno, para alcançar o que você tanto quer? Epicteto nos lembra, não é o que te acontece, mas como você reage ao que te acontece que importa. Se você reagir com inação, estará se rendendo à procrastinação. Mas se você decidir agir agora, mesmo que seja com um simples passo, estará tomando controle do seu destino. Elimine a procrastinação de uma vez por todas, sem avisar a ninguém. Faça-o agora contar. Não espere por um momento perfeito. O momento perfeito é o que você faz dele. Comece agora. Você já parou para refletir sobre o peso que o seu passado carrega? Existem momentos na vida que nos marcam, escolhas que fizemos e erros que cometemos, e tudo isso, sem querer, fica como correntes invisíveis, nos prendendo e nos impedindo de avançar. O que aconteceu com você no passado não define quem você é hoje, mas muitas vezes nossa mente insiste em reviver essas experiências, como se estivéssemos presos a elas. Essas correntes invisíveis são feitas de memórias dolorosas, de arrependimentos, de mágoas não resolvidas. Elas nos mantêm reféns de uma história que não podemos mudar. Mas, se você não aprender a soltar essas correntes, elas continuarão a ditar o rumo da sua vida. Você será um prisioneiro do seu próprio passado. O passado já passou. O que você faz com ele hoje é o que define seu futuro. A maior armadilha que você pode cair é acreditar que o passado define quem você é. Pode ser uma decepção, uma traição, um erro que você cometeu. Mas entenda, o passado é como uma fotografia desbotada, já não tem mais vida, só existe na sua mente. E o que você decide fazer com essas lembranças? Você vai deixá-las te controlar ou vai usá-las para fortalecer sua caminhada? O que aconteceu não pode ser mudado, mas a sua atitude diante disso, sim. O que você carrega no peito? Agora as mágoas e culpas só te impedem de crescer. Você não é mais aquela pessoa do passado. E se você não fizer essa mudança interna, se você não deixar essas correntes invisíveis para trás, vai continuar andando em círculos, sempre preso àquilo que já passou. Você é o único responsável por romper essas correntes. Imagine por um momento o quanto sua vida pode mudar se você parar de reviver os erros do passado, as frustrações, as decepções. O que aconteceria se você deixasse de se definir pelas falhas que cometeu ou pelas pessoas que te machucaram? O que aconteceria se, ao invés de se lamentar, você usasse essas experiências como combustível para o seu crescimento? O passado não é um fardo, ele pode ser o seu maior aprendizado. Mas só se você decidir aprender com ele, não se afogar nele. Pergunte-se, quais correntes invisíveis você ainda carrega? O que você ainda guarda do passado que te impede de avançar? Como seria sua vida se você decidisse libertar-se de tudo isso, sem medo, sem culpa, sem mágoa? Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: o impedimento à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho, torna-se o caminho. Se você permitir, suas dores, erros e frustrações podem se transformar em força, em poder. O passado pode ser a chave para o seu fortalecimento, mas só se você decidir deixar de ser prisioneiro dele. Elimine o peso do passado sem avisar a ninguém. Liberte-se das correntes invisíveis que ainda te prendem e tome o controle do seu presente. O que você escolhe carregar agora, você é quem decide. Você já se pegou perdido em pensamentos, criando cenários que podem nunca acontecer? E nesses cenários tudo dá errado. As pessoas te abandonam, o trabalho falha, você perde tudo o que construiu. A mente humana tem esse poder quase mágico de criar tempestades onde não existem nuvens. Às vezes, nos perdemos tanto nesse processo de imaginar o pior, que esquecemos de viver o agora, o que realmente está acontecendo. A adição a imaginar problemas futuros é um dos maiores ladrões de paz que existe. Passamos tempo pensando no que pode dar errado, antecipando desastres,
sem perceber que estamos vivendo duas realidades ao mesmo tempo: a realidade que existe e a realidade que nossa mente inventa. E o pior de tudo, mais de 90% das coisas que tememos nunca acontecem. Você se arrisca a sofrer duas vezes, uma por aquilo que você imagina e outra pela coisa que nunca vai acontecer. Você não pode controlar o futuro, mas pode controlar seus pensamentos agora. Essa obsessão por antecipar problemas vem do medo do desconhecido, da necessidade de se preparar para o que vem pela frente. Mas a verdade é que não há como prever o futuro, e tentar fazer isso é um exercício de frustração. O que você deve fazer é aprender a observar seus pensamentos sem se deixar levar por eles. Entenda que o medo e a ansiedade não são fatos, são projeções da sua mente, tentando te proteger do que ainda não aconteceu. Mas, na maioria das vezes, essas projeções são apenas fantasias que te tiram do presente. Imagine o quanto você poderia crescer e se desenvolver se parasse de gastar sua energia com aquilo que provavelmente não acontecerá. Imagine quanto tempo você poderia ganhar se começasse a viver no agora, com o que está diante de você, em vez de se perder em cenários que não têm fundamento algum. Pergunte-se, quantas horas da sua vida você já gastou preocupando-se com coisas que nunca aconteceram? O que você perdeu ao viver num futuro que ainda não chegou, ao invés de viver o agora? Como seria a sua vida se você soltasse esse controle imaginário e aprendesse a confiar na sua capacidade de se adaptar? Marco Aurélio, o grande filósofo estoico, nos lembra: se você está afligido por algo externo, o sofrimento não vem da coisa em si, mas da sua interpretação dela. Se você parar de antecipar as dificuldades, você pode começar a viver com mais leveza. O que realmente importa é o que está diante de você agora, e não o que ainda não aconteceu. Elimine a obsessão por antecipar problemas sem avisar a ninguém. Liberte-se das preocupações imaginárias que só roubam sua paz. Concentre-se no presente, no que você pode controlar agora. A vida acontece no agora, e é só nele que você pode realmente agir. Quantas vezes você se pegou revivendo situações passadas, momentos em que alguém te feriu ou te decepcionou? O ressentimento é um veneno que muitas vezes bebemos, esperando que ele prejudique outra pessoa. Mas a verdade é que ele nos destrói por dentro. O ressentimento não muda nada, não muda o passado, não altera o que aconteceu, mas ele tem um poder incrível. O poder de roubar sua paz, de corroer sua energia e te manter preso a algo que já passou. Você já percebeu como o rancor e a mágoa fazem você reviver o passado novamente e novamente, como se fosse um ciclo sem fim? O ressentimento nos mantém atados ao que não podemos mudar. Ele nos faz esquecer do presente, da beleza de viver o agora, porque nossa mente está ocupada com algo que já se foi. E pior, quanto mais você nutre esse ressentimento, mais ele cresce, mais ele vai sugando a sua energia, mais ele vai se tornando parte de você, até o ponto de controlar suas emoções e decisões. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é justificar. Perdoar é liberar o que você carrega. O perdão, na verdade, é um presente que você dá a si mesmo. Não é para quem te feriu, é para você. Quando você perdoa, você não está dizendo que o erro ou a dor não importaram. Você está apenas decidindo que não vai mais carregar o peso disso. O perdão é um ato de libertação, de não deixar que o passado defina o seu presente. Sabe o que acontece quando você elimina o ressentimento? Você recupera o controle da sua vida. Você para de ser uma vítima da sua própria história e começa a ser o autor dela. Você escolhe a paz, escolhe seguir em frente. E ao fazer isso, você libera sua mente e sua alma de um peso desnecessário. Pergunte-se, quem ou o que você está carregando em seu coração que já não te serve mais? Qual sentimento negativo você tem alimentado dentro de você que te impede de viver em paz? O que aconteceria se você decidisse liberar essa carga agora, sem esperar nada em troca? Sêneca, outro grande filósofo estoico, afirmou: é mais valente quem vence sua ira do que quem vence os inimigos. Quando você escolhe perdoar, você escolhe a verdadeira força, que não vem da raiva
ou da vingança, mas da liberdade emocional que você conquista ao deixar ir aquilo que te aprisiona. Elimine o ressentimento sem avisar a ninguém. Liberte-se da dor do passado e escolha a paz. O perdão não é para os outros, é para você. Liberte-se de tudo que te impede de viver plenamente e volte a ser senhor de suas próprias emoções. Você já acreditou que seria feliz apenas quando atingisse uma meta? Ou talvez pensou que a felicidade viria quando conseguisse aquele cargo dos seus sonhos, comprasse a casa ideal ou conquistasse o corpo perfeito? A sociedade nos ensina a ver a felicidade como uma linha de chegada, algo que devemos alcançar depois de muito esforço e sacrifício. Mas a verdade é que a felicidade não está lá na frente. Ela está aqui, agora, em cada momento da sua vida. Se você continua buscando a felicidade como se ela fosse uma recompensa que você deve conquistar, nunca vai encontrá-la. Porque a felicidade não é um destino, não é algo que você alcança, mas algo que você experiencia ao longo da jornada. Cada passo dado, cada escolha feita com intenção e propósito, cada ato de viver com verdade e autenticidade traz consigo uma porção de felicidade genuína. A felicidade não está no futuro, a felicidade está no presente. O problema é que muitas vezes nos vemos buscando por algo que já temos. Queremos ser felizes um dia, quando tivermos tudo o que sonhamos, quando tivermos alcançado aquilo que nos foi prometido pelo mundo. Mas, enquanto estamos correndo atrás dessa felicidade futura, esquecemos de viver o que temos agora. E aí, nos tornamos prisioneiros da ideia de que só seremos felizes quando tivermos mais, fizermos mais, formos mais. A verdadeira felicidade está na serenidade do momento presente. Quando você começar a viver com propósito, mesmo que o cenário não seja perfeito, você começa a experimentar a verdadeira felicidade. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você está em paz consigo mesmo e com o momento. A felicidade não é uma recompensa que você conquista no final de uma corrida. Ela é o combustível da sua jornada. E quanto mais você se alinha com o que é verdadeiro para você, mais você começa a experimentar essa felicidade interior. Em quantos momentos você deixou de ser feliz porque estava esperando algo acontecer? O que você tem deixado de viver hoje porque acredita que a felicidade só virá amanhã quando tudo for perfeito? Como seria a sua vida se você começasse a viver a felicidade agora, no presente, em cada passo, mesmo com imperfeições? Os estoicos, como Epicteto, nos ensinam que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. E ao reagir com serenidade, aceitação e intenção, encontramos a verdadeira felicidade, não em algum lugar distante, mas aqui, no agora. A felicidade não é um destino, ela é uma prática diária de viver com propósito. Elimine a ideia de que a felicidade está em algum ponto distante. Ela não é algo que você alcança, é algo que você vive todos os dias. Comece agora, neste momento, e descubra que a verdadeira felicidade não está no futuro, mas no caminho que você escolhe trilhar. A felicidade é uma escolha diária, e ela começa com a decisão de viver plenamente no agora. Você já se pegou explicando suas escolhas, suas decisões e até mesmo sua maneira de ser, como se fosse necessário pedir permissão para viver do jeito que escolheu. Quantas vezes você sentiu a necessidade de se justificar para os outros, para que eles entendessem por que você fez o que fez ou tomou determinada atitude? O que você talvez não tenha percebido é que esse constante esforço de justificar cada passo seu está apenas alimentando uma insegurança interna, uma necessidade de aprovação externa que te impede de viver com verdadeira liberdade. A verdade é simples. Você não precisa de justificativas para ser quem é. Não importa se os outros não entendem suas escolhas, se as pessoas discordam ou se os padrões do mundo não são os seus. O único padrão que importa é o seu, a sua verdade, e você não tem que se explicar para ninguém. O ato de se justificar constantemente é como pedir permissão para ser você mesmo. E você não está aqui para isso. Você está aqui para viver de acordo com suas próprias regras, de acordo com a sua própria essência. Quando você se justifica,
você está se deixando vulnerável à opinião dos outros. Toda vez que você sente a necessidade de justificar algo, você está inconscientemente dizendo: eu preciso da sua aprovação para me sentir seguro com a minha escolha. E o que acontece? Você acaba dando o controle da sua vida para os outros. O peso das justificativas se transforma em um fardo, uma corrente invisível que te impede de agir com firmeza e confiança. Mas aqui está a virada. O poder real vem quando você age com integridade e vive de acordo com os seus valores, sem precisar explicar cada passo. Quando você começa a viver assim, as pessoas que realmente se importam com você, as que compartilham seus princípios, vão entender o que você está fazendo. E quem não entender, não tem problema. Eles não precisam. O importante é que você esteja em paz com as suas próprias escolhas. Quais áreas da sua vida você tem se justificado demais? Você sente que precisa da aprovação dos outros para se sentir seguro nas suas escolhas? O que aconteceria se você começasse a viver de acordo com sua verdade, sem se preocupar com as explicações que você sente que precisa dar? Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, ensinava: não somos responsáveis pelo que os outros pensam de nós, mas sim pelas nossas ações. Quando você age com coerência e vive com base nos seus próprios valores, a sua conduta fala por si. Você não precisa se justificar, porque a sua autenticidade é o que mais importa. Elimine o peso das justificativas, sem precisar avisar ninguém. Viva de acordo com seus valores e permita que suas ações falem por você. Quando você se liberta dessa necessidade de explicar cada decisão, você começa a viver com liberdade, confiança e poder. Seja fiel a quem você é e a sua verdadeira força se revelará. Quantas vezes você já ouviu a frase mente sã, corpo são? A verdade é que corpo e mente estão intrinsecamente conectados, e quando um vai mal, o outro sofre as consequências. Mas o que muitas vezes não vemos é como pequenos maus hábitos vão se acumulando, destruindo nossa energia, nossa clareza mental e nossa capacidade de alcançar o que realmente queremos. Eles começam de forma sutil, quase imperceptível, mas logo você percebe que está preso a um ciclo de autossabotagem que te impede de avançar. Imagine por um momento como sua vida poderia ser diferente se você se livrasse daqueles hábitos que aos poucos vão minando sua vitalidade. A falta de sono, a alimentação desregrada, as horas intermináveis gastas em distrações vazias, os pensamentos negativos que você insiste em manter. Esses maus hábitos se disfarçam de conforto, mas na realidade são armadilhas disfarçadas que roubam sua energia, apagam sua motivação e te impedem de viver com clareza. Seu corpo e sua mente são os maiores aliados que você possui. Quando você trata mal seu corpo com maus hábitos, você está dando um sinal de que não se importa com a sua saúde, com o seu bem-estar. O corpo é o templo onde a sua mente habita. E se você não cuida desse templo, não pode esperar que sua mente esteja em sua melhor forma. Mas, ao fazer escolhas mais saudáveis, ao começar a substituir hábitos prejudiciais por hábitos que te fortalecem, você não só melhora fisicamente, como também coloca sua mente em um estado de equilíbrio e clareza. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, apesar de ser imperador, cuidava do seu corpo e da sua mente, com disciplina e rigor. Ele acordava cedo, praticava exercícios, escrevia em seu diário e refletia sobre suas ações. Ele sabia que o que você faz todos os dias, mesmo nas pequenas escolhas, constrói a base de sua força e resiliência. Não se trata de perfeição, mas de consistência. Cada pequeno passo que você dá para cuidar de si mesmo é uma vitória. Cada escolha positiva, um investimento em um futuro melhor. Quais hábitos você tem alimentado que estão te prejudicando? O que você tem feito todos os dias que está minando sua energia e sua vitalidade? Como seria sua vida se você começasse a fazer escolhas mais saudáveis, tanto para o corpo quanto para a mente? Lembre-se de que o que você faz todos os dias se torna quem você é. Se você deseja mudar a sua vida, comece eliminando os hábitos que não te servem e substituindo-os por aqueles que te fortalecem.
A verdadeira transformação começa na consistência das pequenas ações diárias. Elimine os maus hábitos que estão prejudicando seu corpo e sua mente, sem ninguém perceber. Comece agora a investir em escolhas saudáveis, em um estilo de vida que fortaleça sua energia e clareza. Quando você cuida de si mesmo, de dentro para fora, tudo ao seu redor começa a se transformar. Seu corpo e sua mente agora serão os seus maiores aliados na jornada para a verdadeira força. É fácil olhar para os outros e apontar os erros, não é? Às vezes é como se a crítica se tornasse um mecanismo de defesa, uma forma de desviar a atenção de nossas próprias falhas, medos e inseguranças. Vivemos em uma sociedade onde criticar os outros é quase um esporte, onde apontamos o dedo para as falhas alheias como uma maneira de nos sentirmos melhores ou mais certos. Mas a verdade é que quanto mais você critica os outros, mais se afasta da verdadeira mudança que precisa acontecer dentro de você. A crítica constante é uma distração. Em vez de olhar para o que está fora, você deveria estar olhando para o que está dentro. Quando você critica, você se desvia do caminho da autoobservação, que é a chave para o crescimento pessoal. A verdadeira sabedoria não está em julgar os outros, mas em olhar para si mesmo com honestidade, sem máscaras, e reconhecer onde você precisa melhorar. Criticar os outros é uma forma de fugir do que você deve melhorar em si mesmo. Toda vez que você critica alguém, você está projetando seus próprios medos, falhas e insatisfações. A crítica nunca vai te ajudar a crescer, porque ela vem de um lugar de escassez, de comparação. O verdadeiro caminho para a evolução pessoal é a autoobservação, a habilidade de olhar para dentro, sem julgamentos, sem culpar os outros pelas suas dificuldades. Quando você começa a se observar de forma sincera, sem se esquivar, começa a perceber os padrões que precisa mudar e as áreas que precisa fortalecer. O verdadeiro trabalho começa dentro de você. Em vez de criticar os outros, questione-se: o que essa situação me ensina sobre mim? Ou então, como posso melhorar minha reação em vez de criticar a atitude dos outros? Esse tipo de questionamento é o que gera transformação genuína. Ao fazer isso, você não apenas se torna mais sábio, mas também cria um espaço para a verdadeira mudança. Porque no final, quando você foca no que precisa melhorar em si mesmo, você se torna uma pessoa mais forte, mais autêntica e mais serena. Pergunte-se: quantas vezes você tem se distraído criticando os outros em vez de olhar para si mesmo? O que você está evitando ao projetar suas críticas para os outros? Como seria sua vida se você começasse a cultivar a autoobservação em vez da crítica constante? Epicteto, um dos maiores pensadores estoicos, dizia: não se preocupe com o que os outros fazem, preocupe-se com o que você deve fazer. Quando você começa a focar em si mesmo, na sua jornada de crescimento, a crítica deixa de ser necessária. Sua própria evolução vai falar mais alto do que qualquer julgamento externo. Elimine a tendência de criticar sem avisar ninguém. Olhe para dentro, observe suas atitudes e busque melhorar a si mesmo a cada dia. A verdadeira transformação acontece quando você decide parar de apontar os erros dos outros e começa a trabalhar nos seus próprios. Seja honesto consigo mesmo e o mundo ao seu redor começará a mudar. Parabéns por ter assistido até o final. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com seu próprio crescimento e com a busca pela sabedoria verdadeira. Isso é algo digno de ser celebrado. Cada passo que você dá em direção ao autoconhecimento, cada mudança que você faz para melhorar a si mesmo, é uma vitória. Agora, quero saber de você. Qual dos tópicos mencionados mais tocou seu coração? Qual atitude você está pronto para eliminar da sua vida e começar a viver com mais liberdade e autenticidade? Deixe um comentário abaixo. E se você não souber o que escrever, comente simplesmente gratidão. Isso nos ajuda a saber quem ficou até o final e está comprometido com sua transformação. E não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você vai continuar recebendo conteúdos que vão te ajudar a evoluir, tanto pessoalmente quanto intelectualmente. A cada vídeo estamos juntos em busca de um mundo mais consciente e fortalecido. Ao final, vou deixar 2 recomendações de vídeos que com certeza vão agregar mais valor à sua jornada. Não perca!
Eles vão trazer novos conhecimentos que vão fazer a diferença na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Mantenha-se firme, mantenha-se forte, mantenha-se em busca da sua melhor versão.